Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Pílulas do Doutor Imposto de Renda. Dicas, orientações, notícias, informações úteis e conhecimento na dose certa. Com vocês, o professor Walter Coppi. Olá, vamos falar de imposto de renda. E com a publicação da Instrução Normativa RFB número 2134, de 27 de fevereiro de 2023, um dia após a divulgação das regras e novidades pela Receita Federal, neste episódio concluo a abordagem de todas as regras. No episódio anterior, divulgamos as novidades com base na coletiva de imprensa realizada pelo Fisco no último dia 27 de fevereiro. O foco hoje será nas condições de obrigatoriedade, conforme o artigo 2º da IN 2134, com uma abordagem que você só encontra aqui. Primeiro, uma insistência conceitual minha com relação a algumas abordagens que leio e ouço, especialmente na imprensa, e que me incomodam bastante por estarem tecnicamente erradas. Já ouvi muita gente dizer, e até escrever, que alguém está isento de entregar a declaração. Isso está errado. Com relação à declaração, eu estou obrigado ou desobrigado da entrega. Isento se trata da obrigação principal, obrigação de pagar o tributo, de pagar o imposto. Assim, um aposentado, sendo esta a única fonte de renda, e que seja portador de moléstia grave, na forma da Lei 7.713 de 88, está desobrigado da entrega. Entretanto, se sua renda isenta superar anualmente R$40 mil, estará obrigado a entregar a declaração. Outra abordagem incorreta, e que será muito usada nesses próximos meses, tem a ver com a tabela mensal de incidência do imposto de renda, que deverá finalmente sofrer alguma correção. E vamos ouvir aos montes que a faixa isenta da tabela passa de R$ 1.903,98 para o novo valor. Insisto que esta primeira faixa da tabela não é isenta, porque a tabela trata dos rendimentos cuja natureza seja rendimentos tributáveis sujeitos a ajuste na declaração. O que temos nesta primeira faixa é a tributação à alíquota zero. Dirão os puristas, mas não é a mesma coisa? Respondo, em termos de efeito no bolso, sim. Mas este erro conceitual ajuda a gerar o tipo de inconsistência que é o primeiro colocado em termos de malha fiscal da pessoa física. Omissão de rendimentos e, neste caso mais específico, rendimentos dos dependentes. Explico melhor. Ao pensar que a faixa é isenta, o declarante não se preocupa em colocar na sua declaração, por exemplo, um rendimento mensal de um filho, digamos de R$ 1.500. Se o próprio filho declarasse esse valor, não pagaria qualquer imposto porque está na faixa tributada à alíquota zero. Entretanto, como a natureza do rendimento é tributável e deveria ser somada à renda do declarante, ao ser omitida, vai gerar malha por omissão de rendimentos e multa, se não houver correção antes do recebimento da intimação do fisco.
E conforme prometido, vamos então dar uma rápida passada nas condições de obrigatoriedade que apresentam apenas uma importante alteração. A primeira condição, que está diretamente ligada à tabela mensal e anual do IRPF, que permanece a mesma desde 2016, e diz que deve declarar quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Antes de passar para a próxima condição, eu lembro que está lá no caput do artigo 2º, que estão obrigados a entregar a declaração o contribuinte residente no país que, e depois ocorre a enumeração das condições. Portanto, contribuinte não residente no país para fins fiscais não entrega a declaração de ajuste anual em nenhuma situação. Abordaremos isso em mais detalhes em futuros episódios. Dando sequência, a segunda condição, ainda sobre rendimentos, diz que deverá entregar a declaração aquele contribuinte que teve rendimentos isentos ou não tributáveis e ou rendimentos sujeitos à tributação exclusiva na fonte, cujo somatório foi superior a R$ 40.000 no ano de 2022. Outra situação que obriga é ter tido ganho de capital tributável na alienação de bens ou direitos. E agora, na quarta condição prevista na IN, vem a novidade. Realizou operações de alienação. Atenção, estou dizendo alienação. Em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas em valor superior a R$ 40.000 ou com apuração de ganhos sujeitos ao imposto, ou seja, ganhos tributáveis. Notem que até o ano calendário de 2021 bastava operar em bolsa, por exemplo, adquirir um pequeno lote de ações para estar obrigado. Agora, a aquisição não obriga se não atingir os valores que se enquadram em outra condição de obrigatoriedade. A próxima condição de obrigatoriedade diz respeito à atividade rural. Se a receita bruta superou em 2022 R$ 142.798,50, por que esse número? Porque eu posso optar por tributar 20% da receita bruta, que vai dar o R$ 28.559,70 que nós vimos na primeira condição. Também na atividade rural, estou obrigado, se tive prejuízo e pretendo compensar em exercícios futuros, ou tive prejuízo anterior e pretendo compensar neste ano calendário ou nos próximos. Em todos esses casos, estou obrigado a declarar. Agora, a condição de obrigatoriedade trata do patrimônio. Se a posse ou propriedade de bens e direitos, incluindo terra nua, observadas as regras da declaração de bens, somarem mais de R$ 300.000 em 31/12 de 2022, devo entregar a declaração. Também o contribuinte que passou a condição de residente no Brasil no ano calendário e assim permaneceu até 31/12, deverá declarar. E por último, oitava condição, quem optou pela isenção de ganho de capital na alienação de imóveis residenciais, de que trata o artigo 39 da Lei 11.196 de 2005, ou seja, venda de um ou mais imóveis residenciais para aquisição em até 180 dias de um ou mais imóveis residenciais. Também neste caso,
está obrigado à entrega da declaração. E lembro que basta que você esteja inserido em apenas uma das condições, você já deve efetuar a entrega da declaração. E reforço que, mesmo desobrigado, o contribuinte pode entregar sua declaração e, neste caso, mesmo que seja após o prazo, não há que se falar em multa por atraso na entrega. Lembro também que um contribuinte obrigado à entrega e que seja dependente de um declarante, em cuja declaração sejam informados todos os seus rendimentos, bens, dívidas, etc., tem sua obrigação de entregar a declaração cumprida. Como no próximo episódio estaremos na véspera do início do prazo de entrega das declarações, voltarei com mais uma temática ligada ao IRPF 2023. Por hora, resta agradecer sua preciosa atenção e deixar o convite para o próximo episódio. Até lá! Valeu! Na próxima semana tem mais Pílulas do Doutor Imposto de Renda. Obrigado por ter ficado conosco. Espalhe a novidade aos amigos. Mande suas sugestões de pauta, seus elogios e suas críticas para pílulas@doutorir.com. Até lá!